E aí, pessoal de Curitiba, beleza? Quando Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, em dezembro de 2023, ele se tornou o primeiro economista na história do país a ocupar esse cargo. Milei, um economista com ideias radicais e um penteado que desafia a gravidade, prometeu sacudir o sistema. Cortou gastos, privatizou empresas estatais e adotou o dólar como se fosse a trilha sonora da sua vida. Preparem-se, porque as coisas vão ficar selvagens. Javier Milei chegou à presidência da Argentina sem as costas largas de um partido político tradicional, tipo um Grêmio sem a torcida. Ele era um economista excêntrico, conhecido por suas opiniões polêmicas e seu estilo de comunicação direto e sem rodeios. Milei não tinha medo de falar o que pensava, e isso o tornou uma figura polarizadora, mas também extremamente popular entre aqueles que estavam cansados da velha política. Milei era um forasteiro em um sistema político dominado por dois grandes partidos, tipo um coxa branca, no meio de um fla-flu. Ele desafiou o status quo, enfrentando tanto a esquerda quanto a direita com igual fervor. Sua campanha foi marcada por promessas de mudanças radicais e uma retórica incendiária que ressoou com uma população frustrada com a corrupção e a ineficiência do governo. Ele fez campanha como um lobo solitário, prometendo chutar o traseiro da casta política e libertar a Argentina das amarras do socialismo. Milei usou sua plataforma para atacar diretamente os políticos estabelecidos, chamando-os de parasitas e prometendo uma limpeza completa do sistema. Sua mensagem era clara: ele não era apenas mais um político, mas um revolucionário disposto a fazer o que fosse necessário para salvar o país. Milei venceu as eleições com uma plataforma radical que incluía a dolarização da economia, cortes drásticos nos gastos públicos e a redução do tamanho do Estado. Ele prometeu acabar com o Banco Central, que ele via como a raiz de todos os problemas econômicos do país, e substituir o peso argentino pelo dólar americano para estabilizar a economia. Suas propostas eram vistas como extremas por muitos, mas para seus apoiadores, elas eram exatamente o que a Argentina precisava. Mas governar sem o apoio de um partido forte no Congresso é complicado, tipo tentar fazer um churrasco sem carne. Milei enfrentou uma oposição feroz de todos os lados, com muitos políticos vendo suas propostas como uma ameaça direta ao seu poder e influência. Ele teve que lidar com um Congresso fragmentado, onde cada voto era uma batalha e cada aliança era temporária e frágil. Milei se viu obrigado a negociar cada projeto de lei, cada reforma, com uma oposição que o via como uma ameaça à ordem estabelecida. Ele teve que usar toda a sua habilidade política para conseguir apoio suficiente para passar suas reformas, muitas vezes fazendo concessões que iam contra seus princípios. Mas ele estava determinado a cumprir suas promessas, mesmo que isso significasse fazer inimigos poderosos. A falta de apoio no Congresso obrigou Milei a ser criativo, tipo um malabarista no sinal. Ele começou a usar táticas não convencionais para pressionar seus oponentes e mobilizar o apoio popular. Milei organizou manifestações, fez discursos inflamados e usou todas as ferramentas à sua disposição para manter a pressão sobre o Congresso e garantir que suas reformas fossem aprovadas. Ele usou as redes sociais como ninguém, transformando o Twitter em seu palanque político. Milei sabia que para vencer a batalha política, ele precisava ganhar a batalha da opinião pública. Ele postava constantemente, respondia a críticos e usava memes e vídeos virais para manter sua base de apoio engajada e motivada. Suas postagens eram compartilhadas milhões de vezes, ampliando sua mensagem e mantendo a pressão sobre seus adversários. Seus discursos inflamados viralizavam em questão de minutos, tipo notícia de promoção no shopping. Cada vez que ele falava, suas palavras eram analisadas, discutidas e compartilhadas por milhões de pessoas. Ele se tornou um mestre em usar a mídia para seu benefício, sabendo exatamente como capturar a atenção do público e manter sua mensagem no centro do debate político.
Apesar de todas as dificuldades, Milei conseguiu aprovar algumas das suas reformas mais importantes, como a reforma trabalhista e a redução de impostos para empresas. Essas reformas foram vistas como vitórias significativas, mostrando que, mesmo contra todas as probabilidades, Milei era capaz de cumprir suas promessas e fazer mudanças reais. Ele continuou a lutar por suas outras propostas, determinado a transformar a Argentina e provar que um lobo solitário poderia realmente fazer a diferença. Javier Milei não é um político comum, não é um Datena da vida. Com seu estilo bombástico e imprevisível, Milei transformou a política argentina em um reality show, tipo um BBB só que com economistas. Ele usa as redes sociais como uma arma, disparando rajadas de tweets furiosos contra seus oponentes. Esse estilo agressivo e confrontativo lhe rendeu a antipatia da imprensa tradicional. Para ele, quanto mais a mídia o critica, mais ele se fortalece junto à sua base de apoiadores. Mas essa estratégia também tem seus riscos, como criar uma bolha de desinformação e aprofundar as divisões políticas na Argentina, tipo separar o feijão do arroz. Milei prometeu um ajuste fiscal nunca antes visto na história da humanidade. Ele afirmou que sua política econômica radical traria prosperidade e estabilidade para a Argentina, um país que há muito tempo luta contra a inflação e a dívida crescente. Ele prometeu um ajuste maior que a fila do pão de queijo na feira. Uma metáfora que ressoou com muitos argentinos cansados das longas filas e da escassez de produtos básicos. Ele chegou cortando gastos públicos como se estivesse fatiando um bife de chorizo. Ministérios foram fundidos, programas sociais foram extintos e a máquina pública foi reduzida drasticamente. A ideia era enxugar o governo para liberar recursos e estimular a economia. No entanto, a realidade foi bem diferente. Funcionários públicos foram demitidos em massa, gerando um clima de incerteza e medo. As ruas se encheram de protestos e manifestações contra as demissões e os cortes. O corte de gastos, que era para ser a solução mágica para todos os problemas da Argentina, acabou se tornando um pesadelo. As promessas de crescimento econômico rápido e sustentável não se concretizaram. A economia, já debilitada, entrou em queda livre. O desemprego disparou, a pobreza aumentou e a confiança no governo despencou. O que era para ser um remédio amargo, mas necessário, se transformou em um veneno letal. Tipo quando acaba a luz no meio do jogo do Atlético, a interrupção foi abrupta e devastadora. A vida cotidiana dos argentinos foi profundamente afetada. A economia, já debilitada, entrou em queda livre. O desemprego disparou, a pobreza aumentou e até mesmo a produção de alfajores sofreu uma queda drástica. Pequenos negócios fecharam suas portas e grandes indústrias reduziram suas operações. A produção de alfajores, um símbolo da cultura argentina, foi drasticamente reduzida. As fábricas que antes produziam milhões de unidades por mês agora lutavam para se manter abertas. O maior ajuste fiscal da história da humanidade se transformou em um dos maiores fiascos econômicos da história argentina. As manchetes dos jornais refletiam a desilusão e a frustração de um país que esperava por um milagre econômico, mas recebeu um desastre. Lembram daquela promessa de campanha do Milei de dolarizar a economia argentina? Ele prometeu que o dólar seria a solução mágica para todos os problemas econômicos do país. Muitos acreditaram que essa seria a chave para estabilizar a economia e acabar com a inflação galopante que assola a Argentina há décadas. Pois é, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro. Em vez de dolarizar, Milei acabou fortalecendo o peso argentino, algo que ninguém esperava. A ironia é palpável, e muitos se perguntam como isso foi possível. Milei, o paladino do dólar, fez o impensável. Ele fortaleceu o peso argentino. A moeda, que antes era vista como um símbolo de instabilidade e inflação descontrolada, agora está mais forte do que nunca.
Isso deixou muitos economistas perplexos. O peso, a moeda que já foi sinônimo de inflação descontrolada, agora está mais forte do que nunca. As taxas de inflação começaram a cair, e a confiança na moeda local aumentou significativamente. Isso é algo que poucos previram, especialmente considerando o histórico econômico do país. Economistas coçam a cabeça, tentando entender o que se passa na mente do presidente. Tipo quando o time perde para o Lanterna. Eles analisam gráficos, discutem teorias, e ainda assim, a resposta parece escapar. Como Milei conseguiu essa façanha? Quais foram as políticas implementadas que levaram a esse resultado inesperado? Investidores estrangeiros, antes entusiasmados com a ideia de um paraíso liberal na América do Sul, agora observam a situação com espanto. Eles esperavam um mercado dolarizado, mas agora enfrentam uma realidade diferente. A incerteza é grande, e muitos estão reavaliando suas estratégias de investimento no país. Seja qual for a razão, a decisão de Milei de fortalecer o peso argentino é um enigma que nem mesmo Sherlock Holmes seria capaz de desvendar. A política econômica de Milei continua a ser um mistério, e o mundo observa atentamente para ver quais serão os próximos passos do presidente argentino. Um ano se passou desde que Javier Milei assumiu a presidência da Argentina, prometendo uma revolução liberal que transformaria o país para sempre. O resultado, como vimos, é uma mistura confusa de caos, controvérsia e decisões econômicas questionáveis, tipo um prato de estrogonofe com farofa. Resta saber se essa popularidade será suficiente para mantê-lo no poder e, mais importante ainda, se suas políticas conseguirão tirar a Argentina do buraco em que se encontra. Apertem os cintos, porque a montanha-russa argentina está longe de acabar.